Apóstolo Alexandre Oliveira, uma voz profética. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 8. 1 Reis 19, verso 8. Quem encontrou diz amém. O Senhor me deu um tema para essa mensagem. Eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Diga assim: uma fase inesperada na vida de Elias. Você acredita que a próxima fase Deus vai superar a tua expectativa? Você acredita nisso? Diga assim comigo: eu estou entrando em um novo ciclo. Diga: uma nova etapa, uma nova fase. Livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Pode aumentar o teclado um pouquinho. Diz assim, ó: levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Meus amados irmãos, se tem um personagem na Bíblia, aleluias, que eu admiro, é esse homem chamado Elias. A Bíblia não dá respaldo tão profundo na vida desse homem chamado Elias. A Bíblia não diz a respeito da família de Elias. A Bíblia não fala da linhagem e nem da tribo de Elias. A Bíblia apenas diz que esse homem veio de Tisbe, uma região de Gileade, ao norte do Jordão. Mas para você entender como vai surgir esse profeta, e para que você entenda o que fez Deus, aleluias, depositar um ministério tão poderoso na vida deste homem. Elias, ele surge em um cenário caótico, espiritualmente falando. O povo agora está adorando a um Deus chamado Baal. Baal, ele era o Deus da tempestade, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Para um povo que vivia da agricultura como Israel, toda vez que chovia, havia festa, havia celebração. Mas essa celebração deixou de ser para o Deus de Israel e passou a ser dedicada para Baal. Então toda vez que chovia, toda vez que o povo, aleluias, colhia, não se comemorava mais, aleluias, a festa de Shavuot, não se comemorava mais as primícias, a festa da colheita, mas o que se comemorava era o Deus tido como o Deus da fertilidade e da chuva, chamado Baal. E é nesse cenário que um homem vai ficar indignado, e esse homem entende que Deus não entra em briga pequena. Esse homem entende que Deus não vai descer para brigar com Baal, mas que para isso Ele já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e não sofrer nenhum dano. Quando Elias entende isso, Elias aparece nesse cenário, não para afrontar Jezabel, não para afrontar Acabe, mas para afrontar Baal. É por isso que Elias se apresenta para Acabe, o rei de Israel,
aponta o dedo na face dele e diz: não haverá chuva, segundo a minha palavra. Elias estava desafiando aquele Deus. Se esse Deus realmente é o Deus da chuva, aleluias, então agora é a minha palavra contra o poder dele. Deus não precisa entrar nessa guerra, porque Deus não vai descer do seu trono para entrar em luta pequena. Mas Elias entende que Deus estava esperando alguém entrar na brecha. Eu vou falar de novo. Elias entendeu que Deus só estava esperando alguém entrar naquela brecha. Elias entendeu que Deus só estava esperando alguém comprar a briga. E Elias comprou essa briga. E é justamente esse homem da região de Tisbe, ao norte do Jordão, que não tem linhagem, não é conhecido, não tem nome em Israel. É esse homem que entra na brecha para desafiar o Deus Baal e dizer: se eu sou homem e esse Deus é Deus, então não haverá chuva em Israel, conforme a minha palavra. E é nesse cenário que aparece esse homem desconhecido, sem nome, anônimo, mas que decidiu entrar na brecha. O Rabassuque me cantará blacai. E eu vim pregar para Betel hoje, que naquela luta na tua casa ele só está esperando alguém entrar na brecha. Que aquela guerra na tua vila, no teu bairro, ele só está esperando alguém entrar na brecha. Que lá no teu trabalho, no meio dos macumbeiros, ele só está esperando alguém entrar na brecha. Quem está entendendo a palavra dessa noite? Elias cansou de ver o povo glorificar Baal, aleluias, e dando toda a honra e glória para ele. E Elias então entra no cenário. Ele faz um desafio. Passado dias, nem orvalho cai na terra, nem garoa, nem sereno. O Rabassuque me cantará blaca, fazendo com que todos percebessem: esse homem que abriu a boca não é um homem comum, mas é um servo de Deus. Elias agora vai entrar, e eu quero dividir, aleluias, 3 etapas, 3 fases que Elias vai entrar e que vai preparar ele para a maior fase do ministério de Elias. E é justamente isso que eu vim pregar aqui nessa noite. Eu vim pregar para alguém que a roda está girando, o ciclo está mudando, o dia, aleluias, está clareando. Preste atenção, eu peço toda a sua atenção para você entender a mensagem. Eu quero demarcar 3 fases da vida de Elias. Primeira fase, Querite. Segunda fase, Sarepta. Terceira fase, aleluias, deserto de Berseba, debaixo de um pé de zinco. E todas essas fases, Elias não sabe, mas está preparando ele para uma 4ª fase, que eu vou te mostrar, que é muito maior que a primeira, é muito maior que a segunda, é muito maior que a terceira. Sabe por quê? Porque se você pensa que o melhor já veio, não veio ainda, o melhor está por vir. O Rabassuque me cantará blacai. Então deixa eu já, aleluia, falar algo para você aqui. Para de ter expectativa naquilo que você falou que já foi bom, porque o que está vindo não é nem igual, é muito maior o que ele vai fazer. Então preste atenção, olhe para mim. A primeira fase é no Querite. Diga comigo, Querite. Aleluias. No Querite, Elias é direcionado pelo próprio Deus. O próprio Deus dá o endereço do Querite e diz para Elias: Elias, vai para o Querite. Ali eu tenho dado ordem aos corvos que te sustentem. Elias vai para o Querite. Quando Elias chega no Querite, Elias é sustentado com pão
do bico de corvo. Escute isso. Elias vai receber pão do bico de corvo e vai beber das águas do Querite. Vai ficar um tempo determinado. O que vai demarcar o tempo do Querite, aleluias, é quando o ribeiro se seca, é quando a porta se fecha, é quando a circunstância adversa chega. Elias olha e o texto vai dizer: secado o Querite, veio então a palavra do Senhor. Porque Deus é assim, Ele fecha uma porta, mas toda vez que Ele fechar uma, já tem uma aberta em algum lugar. Ele é Deus que faz isso. Toda vez que eu me deparar diante de um Querite seco, diante de um piairote, diante de uma porta fechada, é porque Ele já tem uma nova direção, Ele já tem algo novo para ser revelado. Então preste atenção. Quando Elias se depara com o ribeiro seco e Querite, ele vai para a segunda fase. E a segunda fase, Deus aparece para ele e diz: agora vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu tenho dado ordem a uma viúva que te sustente. Agora Elias não vai mais receber pão do bico de corvo. Agora Elias vai receber pão da mão de viúva. O que eu quero que você entenda, que o meio que Deus está usando para sustentar Elias é um meio de provisão humilhante. Porque muitas vezes Deus vai te sustentar não debaixo de honra, mas debaixo de humilhação. Pergunta assim: por que isso, apóstolo? Porque Ele está tratando o teu ego. Ele está tratando essa carne que quer gritar. Ele está matando esse ego que é exaltado e quer estar sempre por cima. Ele está tratando você. Então olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando ele é enviado, escute isso daqui, receber pão de bico de corvo. Esse corvo aqui é o corvo córtex, aquele corvo que ele é da família do urubu. Ele come carniça como carne fresca. Então não é nada agradável receber pão do bico de urubu. Só que Elias passa por esse processo e ele entra em Sarepta. Deus fala para ele: vai até Sarepta, porque eu tenho enviado uma viúva e eu já falei com ela que te sustente. Quando Elias chega, a viúva está pegando graveto na porta da cidade. Quando Elias fala para ela: filha, me traga um pouco de água. A água vai buscar. Quando Elias fala do pão, aleluia, ela olha para Elias e fala: eu só tenho para mim e para o meu filho. E vou te falar, eu não tenho nem pão, eu tenho farinha, eu tenho azeite, ainda não está pronto. Mas o texto diz que Deus falou com a viúva. Agora escute isso daqui, porque nem tudo que Deus já falou já está liberado. Diga assim comigo: tem coisa que eu vou ter que destravar. Diga: já está liberado, mas eu vou ter que romper. Diga: já está liberado, mas eu vou ter que ir lá arrancar. Quem está pegando isso daqui? Então, quando Elias ele chega na viúva, a viúva ela ouviu a voz de Deus, mas ela precisa de uma voz audível, de uma voz profética que vai instruir ela. Por quê? Porque no Querite Elias aprendeu a depender. E o que ele está fazendo com a viúva? Vou te ensinar também a depender. Posso te falar uma coisa? No Querite Elias foi aluno, mas em Sarepta ele vai ser professor. O Rabaçu que me canta. Eu vou falar de novo. No Querite ele aprendeu a depender de corvo, mas em Sarepta ele vai chamar a viúva e vai falar: vem cá, deixa eu te ensinar a depender de um Deus que cuida. Deixa eu te ensinar a depender de um Deus que não falha. Deixa eu te ensinar a depender de um Deus que na hora certa chega. Sabe o que Deus falou para Elias? Elias, eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Olha aqui para mim. Quando a Bíblia fala de viúva, a Bíblia está falando de alguém necessitado, dependente e muitas vezes abandonado. Aleluias. Sabe o que Deus está falando? Olha só, essa viúva é diferente, Elias. Ela tem uma capacidade. O grande problema é que ela não sabe. E você está indo para lá, sabe para quê? Não é para ser sustentado por ela, mas é para destravar o que tem dentro dela.
O Rabassuque me canta. Quem está pegando isso daqui? Quando Elias chega no cenário, a viúva está dizendo: eu só tenho 2 gravetos. E ela tem uma palavra de morte. A mentalidade dela é pequena. Ela está tão prejudicada pela crise, que a palavra dela: eu vou morrer, eu vou comer e vou morrer. Mas Elias chega e fala: não, você não vai morrer. Deus falou comigo. Hoje você não enxerga, mas a potência que você tem é para sustentar profeta, é para dar o Rabassu que me canta. Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida. Hoje eu vim aqui amando de Jesus para dizer para alguém que não acredita que Deus tem um potencial poderoso na tua vida. Olha para o teu irmão, olha para ele e fala assim: você não sabe, mas se você entender hoje o seu potencial, você tira essa palavra de morte da tua boca hoje mesmo. Aí o profeta olha para ela e diz assim: ei, traga água para mim. A água ela vai buscar. Mas quando ele fala de pão, aí ela fala: aí já pegou pesado. Porque tem crente que é assim, ele é limitado. Ele vai até um certo ponto. Até um certo ponto ele obedece. Até um certo ponto pode contar com ele. Mas passou daquilo, não conta mais. O Rabassu que me canta. Mas Elias está lá, para quê? Para fazer essa mulher romper. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Elias está naquele ambiente para mostrar para aquela mulher: se ela ia até a água, agora ela vai até o pão. Se ela só entregava água, agora ela vai entregar pão. Elias está lá para destravar o potencial dessa mulher. Olha para o teu irmão e fala: Deus vai te tirar do limite hoje. Porque tem pessoas que é assim. Você pode contar com ela até um certo ponto. Deus pode contar com ela até um certo ponto. Deus podia contar com ela para entregar água. Mas quando falou de pão, aí já não dá. Não, para vir no domingo até veio. Agora vir terça, quinta e domingo, aí já pegou pesado. Alguém está me entendendo aqui ou não? Deus vai quebrar esse limite seu. Se hoje você chegou aqui servindo só água, se prepara, você vai começar a servir pão também. O Rabai Açúcar, ele vai quebrar o limite de crente. Agora olha aqui, escute isso daqui. Escute isso daqui. Quando Elias fala: ó, traga o pão para mim, ela diz assim: não está nem pronto. Eu só tenho um azeite numa botija e a farinha em uma panela. Ó, panela é recipiente de preparo, mas botija é recipiente de armazenamento. Escute isso daqui. Ela está dizendo: a farinha já está na panela, ou seja, não tem estoque, mas o azeite ainda tem na botija. Que me cantará blaca. Quem pegou a revelação? Eu vou falar de novo. A farinha já está assando na panela, mas o azeite ainda tem na botija. O Rabai queimando. Sabe qual é o recado que ela está tendo? Eu posso estar necessitada, eu posso não estar tendo dinheiro para pagar as contas, mas o que eu não deixei faltar foi azeite na botija. Se fosse me comparar entre as 10 virgens, eu não sou imprudente, eu sou aquela que guardou o azeite na botija. Arabai queimando Rebeca. Diga comigo: a farinha já está na panela. Aleluia. Diga: ela já tem lugar certo. Diga: não sobrou nada na conta. Diga: já está na panela, mas não tem problema. Diga: o azeite está na panela,
mas ainda tem na botija. Será que alguém está pegando essa mensagem? Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo, o dinheiro pode ter acabado, a situação pode ter chegado, mas a fé ainda está aqui. A fé ainda tem de reserva. A fé para acreditar que Ele vai mudar. Agora olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando, Elias vai receber pão e vai ficar lá 3 anos aproximadamente. Quantos anos? A chuva vai durar 3 anos e meio. Contando com o tempo que ele ficou em Querite, que foi bem menos. Com o tempo que ele vai ficar na casa da viúva, vai ser aproximadamente 3 anos e meio, contando Querite e casa da viúva. Amém? Olha aqui para mim. Agora eu quero falar da terceira fase. A terceira fase é quando Elias, depois de ter passado pelo Carmelo, restaurado o altar, visto o povo se prostrar e dizer só o Senhor é Deus, visto o fogo cair do céu, visto uma pequena nuvem e uma chuva que tomou conta de Israel, Elias vai tomar o caminho, o deserto de Berseba, e ele vai entrar debaixo de um pé de zimbro, e ali ele vai pedir a morte, ali ele vai querer desistir, ali ele vai chorar, ali ele vai se angustiar, e vai entrar em uma crise. Aleluias. Talvez se você chegasse para Elias e falasse: Elias, qual foi a melhor fase do seu ministério? Quando eu estava no Carmelo, e eu orei 14 segundos e o fogo desceu. Aleluias. E agora, Elias, a sua pior fase é agora, debaixo desse pé de zimbro. Sabe por quê? Porque a impressão que dá nesse lugar é que as coisas nunca mais vai tornar a ser como era antes. Mas se eu te falar, aleluias, que essa fase que Elias está preparando ele para algo muito maior. O texto que nós lemos, Elias comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Diga comigo, a quarta fase é em Horebe. Olha aqui para mim. Eu falei que a primeira fase foi no Querite, a segunda, Sarepta Sidom, a terceira, deserto de Berseba, e a quarta, Horebe, o monte de Deus. Escute isso. Quando Deus trouxe, pastora Jussiara, o pão para Elias no Querite, aquele pão que Deus trouxe através dos corvos foi para manter ele lá. Quando Deus trouxe pão para Elias através da viúva de Sarepta, aquele pão foi para manter Elias na casa da viúva. Só que agora, debaixo do pé de zimbro, quem traz o pão não é corvo, quem traz o pão não é viúva, mas quem traz o pão é um anjo. E o anjo desce, e o anjo dá o pão. Para quê? Para ficar lá? Não. Elias, levanta, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Não pegou? Deixa eu deixar mais claro para você. Até hoje ele te sustentou para te manter nesse lugar, para te manter em alguns ambientes, para te manter em algumas estações. Mas agora ele está dizendo: o pão que eu te dou não é para mais ficar parado. O pão que eu te dou é para caminhar. O pão que eu te dou é para prosseguir. O pão que eu te dou é para avançar. O pão que eu te dou é para entrar na próxima fase. O pão que eu te dou é para entrar no novo tempo. O pão que eu te dou é para sair do pé de zimbro e entrar em Horebe. Quantas vezes você não ouviu Deus falar com você? Qual é o pão do bico do corvo? É aquele que vem dizendo assim: espera. Qual é o pão da viúva? É aquele pão que vem e diz assim: aguarda, ele está chegando. Mas agora o pão do anjo é esse aqui, ó: se levanta, porque longa é a tua caminhada. Esse pão não é para te sustentar no lugar, esse pão é para você
caminhar, é para você avançar, é para você crescer, é para você prosseguir, é para você chegar, é para você alcançar, é para você concluir, é para você. Eu vim pregar para alguém que o Senhor falou: chegou, o tempo de esperar acabou. Agora eu te levanto, agora eu te levo, agora eu te conduzo, agora eu abro a porta, agora eu te sustento, agora eu te levo, agora eu cumpro promessa, agora eu abro o Rabai. Quem está me entendendo, levanta a tua mão aí e dá um brado de glória para o teu. Você aprendeu a esperar no Querite? Aprendeu a esperar em Sarepta? Aprendeu a ouvir a voz de Deus e obedecer? Aprendeu a ouvir Deus dizendo: aguarde, e aguardou? Mesmo sendo tentado a ir, mesmo sendo tentado a fazer do teu jeito, você aprendeu a esperar corvos de dia e à noite? Você aprendeu a esperar a viúva ter boa vontade para te servir? Então fique tranquilo, Elias. Por quê? Porque esse pão não é mais para te manter aí. Esse pão é para você avançar para um nível muito maior do que você já viveu até hoje, para uma fase mais poderosa, para uma etapa mais tremenda, para uma fase. O Rabai Yesu que manto Rebecai. Se você falou que o Carmelo foi bom porque desceu fogo, você precisa ver pelo menos as 3 manifestações do Horebe. Eu vou falar mais uma vez. Se você falou que o Carmelo foi bom porque desceu fogo, você precisa ver no mínimo as 3 manifestações do Horebe. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A próxima fase é muito maior do que tudo que você já viveu até hoje nessa terra. Como crente, Deus vai preparar algo. Aí Elias vai, caminha 40 dias e 40, aleluias, com a força daquela comida. Diga assim: receber pão de bico de corvo é humilhante, da mão de viúva é humilhante. Diga: mas da mão de Gabriel. Aleluias. Arabaçuque me cantará pra cá. Elias caminha, ele vai para Horebe. Ele vai para onde? Diga: Horebe é o monte de Deus. Carmelo foi bom, sim ou não? Sim ou não, igreja? Tá com medo de falar? Não vou dar bronca não. Horebe, Carmelo foi bom? Sim, fala sim. O Carmelo, Deus usou Elias, sim ou não? E se eu te falar que no Carmelo Deus te usa, mas em Horebe Ele te abraça? Fala de novo: no Carmelo Ele te usa, mas em Horebe Ele fala com você. No Carmelo você é boca de Deus, mas no Horebe você ouve a voz de Deus. Rabassuque me cai, Rabaiesu que manto rebecai. Quem está me entendendo? Diga comigo: a próxima fase, a intimidade vai ser maior, porque eu vou estar mais próximo do Rabaiesu. Quem está me entendendo aqui? Eu tenho até. Pastora, me liberou aqui, falou que não tem horário. Tô brincando, já tô indo pro final. Olha aqui. Quem está pegando a mensagem? Vocês estão entendendo? Amém? Quem me dá 5 minutinhos para terminar? 5 lá, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Olha aqui. Preste atenção, Elias vai para Horebe. Irmão, você sabe o que é Horebe? Horebe é onde a sarça acendeu. Horebe é onde Deus se apresentou para Moisés e disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então
Então Horebe não é qualquer ambiente, amém? Amém? Horebe foi onde Deus entregou as tábuas. Com 10 mandamentos não, 613 mandamentos. Aleluia. Foi no Horebe. Foi no Horebe, olha aqui, que nos dias de Moisés queimou a sarça, mas no dia do povo de Israel, ele estremeceu e fumegou. É desse Horebe que eu estou falando. Só que Elias vai chegar em Horebe e vai entrar numa caverna. Vai entrar em uma... Eu não acredito num Deus que me renova, que me levanta só para eu mudar de endereço. Porque sair de Zimbro e ir para a caverna só mudou o endereço. Quem está me entendendo? O propósito não era Elias entrar na caverna, era ele ir para o alto do monte. Porque Deus não se manifesta em caverna, Deus se manifesta no cume. Se você ver na King James, você vai ver Deus dizendo assim: Elias, sai desse lugar e sobe aqui para cima. Quando Deus aparece lá, sabe o que Deus fala? O que fazes aqui, Elias? Elias começa a vomitar, começa a abrir o seu coração, contaminado pela crise. E Elias vai dizer assim: Senhor, o teu povo abandonou a tua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas. Escute isso daqui. Elias vai reclamar de 3 coisas que Deus já resolveu. Quando ele diz: o seu povo quebrou a sua aliança. Só que lá em 1 Reis, no capítulo 18, quando Elias faz fogo descer do céu, o povo volta a dizer: só o Senhor é Deus. Então a aliança já foi Quando Elias diz: Senhor, eles quebraram os seus altares, mas ainda em 1 Reis 18, Elias vai reconstruir o altar. Então já foi resolvido. E ele vai dizer: mataram os seus profetas. Em 1 Reis, capítulo 18, lá no versículo 3, 4, vai dizer, aleluias, que nos dias que Jezabel estava matando os profetas, aleluias, Obadias escondeu 100 profetas. Ou seja, mataram, mas não mataram todos. Elias está tão cego que ele está reclamando de coisas que Deus já está trabalhando. Eu vim abrir seus olhos aqui hoje, porque Deus está fazendo e você não está conseguindo ver. Porque você só coloca diante de você as crises, o que não aconteceu, o que está dando, o que está tendo falta, o que não está. E você precisa começar a entender que Deus já começou o trabalhar dele, que ele já começou a agir, que ele já começou a operar, que ele já começou a fazer, que ele já começou a agir. Agora, quando Elias ele questiona isso para o Senhor, você pensa que Deus entrou na caverna e ficou batendo boca com Elias? Deus não discute com o murmurador. Deus não bate boca. Deus não tem diálogo com quem não está na fiação para ouvir a voz dele. Amém? É por isso que Abraão em Gênesis 15 está lá murmurando, dizendo: o Senhor não me deu uma semente. O único que vai ser o meu herdeiro são os filhos de Eliezer de Damasco. Aí Deus entra na tenda e fala: Abraão, vem para fora, porque eu não falo com você na tua limitação. Agora vem aqui para fora e olhe para as estrelas do céu. Aqui eu consigo dialogar com você, porque eu tiro você da tua limitação e amplio a tua visão. Aí Deus não fala nada. Diga: Deus não fala nada. Só que de repente veio um vento, veio um terremoto e passou um fogo. Pegou não? Vou falar de novo. Elias está dentro da caverna, falando com Deus. Deus só perguntou: o que fazes aqui? Elias começa a vomitar e Deus não fala mais nada. Só que de repente vem um vento. Só que o texto diz: e Deus não estava no vento. Posso te falar uma coisa? A pior coisa é um vento que Deus não está. Porque vento que Deus não está não tem propósito. Preste atenção. A Bíblia diz que vem um terremoto, e o terremoto Deus também não estava. A pior coisa é um terremoto que Deus não está, porque um terremoto que Deus não está não tem propósito. A Bíblia diz que veio o fogo, e no fogo Deus também não estava. E a pior coisa é um fogo que Deus não está, porque um fogo que Deus não está não tem propósito. É por isso, escute isso daqui, que lá em Jó, capítulo 1, versículo 9, diz que veio um vento que bateu nas 4 paredes da casa de Jó, destruiu tudo, destruiu, mas Deus tinha propósito naquele vento.
É por isso que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 16, Paulo e Silas estão na prisão, veio um terremoto, aleluia, balançou tudo, balançou, mas abriu todas as portas. Por quê? Porque Deus estava naquele terremoto. É por isso que a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 3, que Sadraque, Mesaque e Abednego está dentro da fornalha, eles estão no fogo, mas Deus estava naquele fogo, porque o quarto homem estava lá, e Nabucodonosor glorificou o nome de Deus por isso, porque aquele fogo tinha propósito. A pior coisa é estar num vento que Deus não está, é estar no terremoto que Deus não está, é estar no fogo que Deus não está. Aleluia. Ó, pergunta-se, apóstolo, por que o vento? Por que o terremoto? Por que o fogo? Porque se você não ouvir a voz, você vai ter que ouvir a circunstância. É por isso que para Israel Deus deu 10 mandamentos, mas para o Egito Ele deu 10 pragas. Porque quem não ouve a palavra vai ter que ouvir a circunstância. É por isso que Jonas não ouviu a palavra, mas não teve problema, teve que ouvir a circunstância. Alguém está me entendendo aqui ou não? Agora olha para o teu irmão com todo carinho, diz para ele: você vai ouvir a palavra ou vai esperar o vento que Deus não está? Alguém está entendendo ou não? Aqui eu vou terminar. Escute isso. Primeiro veio o vento. A Bíblia diz que quebrou as penhas, as rochas. Aleluia. Quem está do lado de fora não está vendo propósito, mas eu glorifico a Deus porque a misericórdia dele é tão grande. Raul, a graça dele é tão poderosa que ninguém está entendendo. Quem está do lado de fora acha que Elias está do mesmo jeito, mas não está. E eu vou te provar que ele não está. Quem está do lado de fora está falando: ixi, a casa caiu para Elias agora. Elias está rebelde. É vento que passa, Elias continua dentro da caverna. É terremoto que vem, Elias dentro da caverna. É fogo que passa, Elias dentro da caverna. Mas o texto vai dizer: de repente, uma voz mansa e suave. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu vou mostrar para vocês que eu tratei Elias e que a sensibilidade dele voltou. Com essa voz mansa e suave, Elias ouve e Elias sai da caverna. Não era uma voz de trovão. Não era uma voz pentecostal, era uma voz batista. Mansa e suave, sem grito. Mas para mostrar que o profeta ainda está sensível, Elias ouviu. E Elias sai com a capa no rosto. O que é aquela capa? Aquela capa, ela marca o ministério de Elias. Elias põe no rosto porque Elias acha que Deus está preocupado com a capa. Elias acha que tudo que Deus quer é usar ele. Se a capa fosse tão importante para Deus, quando Elias subisse, a capa ia junto. Mas o céu não precisa de capa. A unção é para nós. Não se precisa de capa onde tem a glória. Quem está pegando isso aqui? Então preste atenção. Quando Elias sobe, eu imagino Elias chegando no céu. A capa, Senhor, que capa? Manda isso aí para Eliseu, eu quero você. Você precisa entender, meu irmão, que o que mais Deus quer com você não é te usar, não é cumprir princípio. Ah, não, Deus quer que eu... Meu irmão, é muito mais profundo que isso. Deus não quer te usar, Deus quer você. Aleluia. Usar é só consequência de que Ele já tem. Então preste atenção, aqui eu finalizo. Naquele momento, Deus vai trazer uma revelação para Elias. E para eu te mostrar que a quarta fase é muito maior do que qualquer outra, Deus aparece e fala assim para Elias: Elias, você vai sair daqui
e você vai para a Síria. Vai para onde? Para a Síria. Eu estou ampliando o teu campo de atuação. Até hoje o máximo que você trabalhou foi Sarepta, cercanias, aleluia, limite de Israel com Sidom. Só que agora eu estou te levando para mais longe. Você achou que ia ficar a vida toda trabalhando com viuvinha em Sarepta? Você vai ungir rei lá na Síria. Tá pegando não? Você vai tratar de negócios internacionais. Ah não, só a pastora tá pegando. Eu vou pregar para a pastora. Elias, você está acostumado, né? Ficar em casinha de viúva, tratando de coisa pequena. Mas você é pequeno demais. O meu projeto é muito maior. Você vai agora para a Síria. Você vai sair das cercanias de Israel e você vai tratar de coisa maior. Você vai ungir Azael como rei da Síria. Se coloque de pé em nome de Jesus. Diga-se comigo, a próxima fase. Diga, a próxima fase é muito maior do que qualquer outra fase que eu já vivi. Agora ao vivo, como vive o nosso Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje aqui. Apóstolo Alexandre Oliveira, uma voz profética. Você está entendendo, irmã? Aonde mais você tropeçou é onde mais Deus vai te levantar. Aonde mais você caiu é onde mais Deus vai te fazer forte. Aonde habitou a tua fraqueza, vai habitar a tua fortaleza. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. 20 horas. Ministrando debaixo de uma unção poderosa. Curas, milagres e a palavra revelada. É forte demais, Brasil.